Sejam bem-vindos a esse vídeo. Hoje nós vamos falar de como fazer uma revisão. É um vídeo importante para você que está se preparando para concurso. Então, fazer revisão é determinante para a sua aprovação. Se não tem revisão, não tem aprovação. Então, fica aí que esse vídeo é importante para você. Mas antes, né, já clica aqui, ó, no sininho e ative as notificações para que toda vez que eu publicar um vídeo aqui, você receba essa notificação, tá? Que chegue para você que uma novidade, um vídeo poderoso chegou e vai te ajudar aí na sua preparação para concurso, tá? Já se inscreva no nosso canal aí para você ficar por dentro das melhores estratégias ou de tudo sobre a melhor metodologia para acelerar a sua aprovação. Então, é aqui nessa comunidade que a gente vai te ajudar aí a você acelerar a sua aprovação, tá? Então já clica em qualquer lugar aqui, dá o seu joinha, dá o seu like aqui, para a gente mostrar para o YouTube que a gente é uma comunidade muito forte e esse conteúdo ele possa chegar para mais gente, tá? Então, às vezes, é rapidinho para você, mas para mim faz toda a diferença, então é, já deixa o seu like aí e se inscreva no canal, tá bom? Então, o que que nós vamos falar nessa aula hoje aqui? Nós vamos falar sobre revisão, tá? Por que que revisar é crucial para sua aprovação? Técnicas e ferramentas de revisão que funcionam, tá? O momento certo para você revisar e dicas extras para uma revisão eficiente. Então, gente, você tem que lembrar que o estudo ele é incremental, né? E a revisão, você precisa saber que revisar não é estudar tudo novamente, tá? E a última dica, no final do vídeo, eu vou deixar uma dica poderosíssima que quando eu apliquei na minha jornada fez toda a diferença e foram 5 meses só estudando para chegar à primeira aprovação. Então, você precisa ficar aqui nesse vídeo e anotar tudo. E claro, melhor do que anotar, turma, é você colocar em prática, tá bom? Então, bora lá. Primeiro tópico aqui é por que é crucial para a sua aprovação. Por que revisar é crucial para a sua aprovação? Turma, revisar, revisar é você falar para o seu cérebro que esse elemento é um elemento muito importante para a sua aprovação, para você lembrar, tá? Por que que eu estou te dizendo isso? Estou te dizendo isso porque o nosso cérebro ele foi preparado, ele é treinado, ele é concebido para eliminar informações, para não ficar tão pesado. Então, é muito importante você trabalhar com a performance do seu cérebro. Então, para que serve a revisão? Para você lembrar melhor Chapeuzinho Vermelho, tá? Então é muito importante você saber que à medida em que você revisa, tem contato com aquele conteúdo, você está sinalizando para o seu cérebro, você está condicionando ele a buscar aquela informação, a você recapitular aquela informação de forma mais rápida. E a importância da revisão? A importância da revisão é para, primeiro, para que você possa reter esse conteúdo, lembrar desse conteúdo, e a segundo movimento de importância é que você possa recapitular rápido, buscar rápido essa informação. Então, revisar é muito importante para a sua aprovação, tá? Lembra assim, tudo que eu estudo eu reviso. Repete para você, tudo que eu estudo eu reviso, tudo que eu estudo eu reviso. Por quê? Porque é muito importante você revisar. Tá? E sem revisão não há aprovação. Olha o que acontece com a maioria dos concurseiros. O cara quer estudar uma única vez o conteúdo, e aí ele compreende, vê a videoaula, vê a aula do professor, uau! E ele fica muito empolgado. Só que depois ele esquece. Mas por que depois ele esquece? Porque ele não volta na matéria. E você precisa voltar, repetir muitas vezes a matéria. E é por isso que lá na aula de planejamento eu falo: você deve começar o seu planejamento, você deve começar a estudar com os conteúdos que são mais relevantes, turma. Por quê? Porque você vai ter mais contato, mais tempo em contato com aquilo que é mais provável de estar na sua prova. Então, é importante você começar a estudar pelos assuntos que são mais relevantes para a sua prova, tá? E aí você vai ter mais oportunidade de você revisar. Tranquilo? Então, é muito importante você revisar para você se lembrar do conteúdo, tá bom? Dois, técnicas e ferramentas de ferramenta que funcionam. Claro que dentro da minha mentoria, dentro dos meus programas de mentoria, eu tenho aulas específicas de revisão, eu saio detalhando melhor cada técnica, eu te ensino, eu mostro qual é a melhor técnica para você, qual é a melhor técnica para o tempo que você tem. Então, mas aqui eu vou te trazer algumas técnicas que são conhecidas
por todo mundo, tá? Mapas mentais. Um mapa mental, ele serve em certa medida para compreensão e retenção global, tá? Porque o mapa mental, ele é um processo, tá? Ou uma ferramenta em que você tem a seguinte percepção: você tem uma palavra-chave aqui no meio, certo? E você vai trabalhando em níveis, tá? Então você liga ela aqui e você tem palavras-chave, correto? Serve muito para revisão inicial, revisão de compreensão e revisão geral. Resumos. Resumir é você anotar em bullets mesmo, tá? O que que são bullets? Points, assim, ó, na folha. Você escreve somente os pontos que são mais relevantes, tá? Não é resumir, gente, não é copiar tudo. Tem gente que o resumo dela fica muito maior do que o material original. O resumo da pessoa fica maior do que a videoaula. Então, isso é um absurdo, isso é uma loucura, inclusive. Como que você vai revisar se você se é tipo pior do que estudar de novo? Então, resumir não é copiar tudo, tá? E você precisa copiar apenas aquilo que é relevante. Fica até o final do vídeo que eu vou te falar como eu vou identificar aquilo que é mais relevante. Fica no final, fica que eu vou te falar, tá certo? Você pode resumir por meio de resolução de questões, tá? E revisar por meio da resolução de questões. E essa técnica de resolver por questões, de revisar por questões, ele é tão poderoso porque você começa a identificar como que a banca, como que a banca se comporta, como que a banca gosta de cobrar, certo? E você vai revendo alguns pontos. É muito importante. E claro, toda vez que você estiver resolvendo uma questão, você precisa estudar tudo que tem em torno daquela questão. Por exemplo, a internet é a rede mundial de computadores. Certo ou errado? Certo. Aí você vai entender, ó, a internet. Deixa eu fazer aqui, turma, ó. Deixa eu copiar aqui, ó, para ficar legal. A internet é a rede mundial de computadores. Certo ou errado, meu povo? Certo ou errado, meu povo? Certíssimo, né? É uma questão certa. Então, o que que eu iria resolver aqui nessa questão? Eu não iria marcar somente que é uma questão certa ou errada. Eu ia falar o que é uma rede mundial de computadores. Quais são? Quais são os tipos? Quais são os tipos de rede? Então, por exemplo, o que que eu faria aqui, meu povo? Eu colocaria aqui. Existe uma rede do tipo LAN, uma rede do tipo MAN, uma rede do tipo WAN. Por exemplo, tá, turma? Não precisa se prender à matéria em si. Eu colocaria ali que internet, os formatos, pode ser uma intranet, uma in e uma extranet. Entenda, eu estou revisando outros assuntos que estão em torno daquela questão, certo? A mesma coisa com o artigo 5º, a mesma coisa com outros artigos, a mesma coisa com arquivologia, a mesma coisa com gestão de pessoas, com liderança. Então, a gente vai trabalhando em torno da questão. Por quê? Porque a questão está te perguntando de um jeito e você vai lembrando outros assuntos, outros temas que tem em torno daquele assunto. Tá bom? Em torno daquela questão. E você tem a última técnica aí, que é a revisão ativa. O que que é uma revisão passiva, turma? Antes de mais nada. Revisão passiva é igual agora. Eu estou falando com você, você está assim, aham, tomando nota. Você está recebendo informações. Então, você não está elaborando nada, você só está recebendo. Então, é uma revisão passiva, se é que você já viu a aula. Então, você está vendo a aula agora pela segunda vez, então você está com a revisão passiva. Agora, o que que é uma revisão ativa? Cara, o André falou para mim que revisão era importante por causa disso, ele me falou das técnicas, ele falou um outro tópico. Você tenta começar a relembrar, você começa a tentar reconstruir a informação. E a maneira mais fácil aqui é você dar uma aula para alguém. Então, toda vez que você dar uma aula para alguém, você tem que elaborar, precisa compreender o assunto e depois você criar aquela informação. Então você coloca mais energia, mais força mental para isso, certo? E você também pode criar as suas questões, seu próprio bloco de questões. Então,
revisão ativa, turma, é a técnica mais poderosa para você consolidar mais. Agora, ela tem um pouco mais de dificuldade em relação às demais, certo? Então, esse foi o tópico de técnicas e ferramentas que realmente funcionam, tá, turma? E quando eu devo fazer, André? Quando que eu devo fazer? Cara, essa é uma pergunta que eu respondo direto no meu Instagram. Aliás, já segue lá no meu Instagram, no arroba do André Oficial, para você ficar por dentro de dicas curtas. Todo dia eu coloco alguma coisa lá sobre preparação para concurso. E claro, já inscreva aqui no canal e deixa o seu like para o YouTube entender que esse é um conteúdo muito bom. Você está gostando? Escreve aí para mim. Você está gostando desse conteúdo? Então, é muito importante que você me fala, gente, me fala se você está gostando, se não está, compartilha com alguém que precisa, movimenta, interage. Isso é uma rede social de vídeo, então você precisa interagir aqui. Não vem aqui só consumir o conteúdo, não, retribua aqui também, tá? Então, bora seguir aqui. O momento certo para você revisar. E aí, essa é uma dúvida que a maioria das pessoas elas têm. Então, eu tenho a revisão imediata, ou seja, eu terminei a minha sessão de estudo, eu já recapitulo rapidamente ali o que eu tenho para relembrar, então já coloco em bullets, tá? Eu tenho a revisão geral, que é onde eu posso revisar de tempos em tempos um maior número de assuntos. Então, eu posso fazer isso por meio de simulados, eu posso fazer isso por uma bateria de mapas mentais, eu posso fazer isso pelo meu caderno de revisão. Então, tem uma série de estratégias que a gente pode fazer essa revisão geral. E revisão de véspera, que são exatamente aqueles elementos que são marcantes, que o professor apontou, que você identificou ao longo da sua preparação, que são relevantes. São as fórmulas, são os artigos, são as súmulas, são os nomes mais importantes. Então, é muito importante você fazer essa revisão de véspera, tá? Eu lembro que eu gosto de indicar meus alunos assim para revisar até antes de entrar na prova, porque pode ser determinante ali para você, certo? Então, é muito importante que você vá testando quais são as melhores ferramentas. Agora, o resultado ele é soberano, tá, turma? Então, o seu jeito é o jeito certo. O que eu estou trazendo aqui para você são várias estratégias que eu apliquei na minha metodologia de estudo para ser aprovado em apenas 5 meses. E é o que eu aplico para os meus alunos. Então, claro que dentro da mentoria a gente vai direcionando melhor os alunos, tá? Então, se você quer acelerar, quer aprender, quer estar mais próximo da minha comunidade, cara, já vê aqui no link, se inscreve, vai lá no meu Instagram, vê se tem vagas abertas para você entrar em uma turma de mentoria e acelerar, tá? Afinal de contas, não adianta. Se você nunca desistir, você vai conseguir. Certeza, eu consegui, turma, eu consegui. E eu fui aluno de colégio público, aluno, galera do fundão, então, se eu conseguir, você também consegue, tá bom? Então, você tem esses tempos, assim que você termina de estudar o conteúdo, de tempos em tempos, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada uma semana, você fazer uma revisão geral, tá? Então, é muito importante. E aí a gente vai encaminhando para o final aqui da nossa aula, que é algumas dicas importantes. Dicas extras para uma revisão eficiente. Crie um cronograma de revisão, tá? Principalmente para revisão geral, tá? Se você vai revisar uma vez por semana, uma vez por mês, e revisar não é estudar tudo novamente, turma. Revisar não é você estudar tudo novamente, é você tomar nota dos bullets, dos pontos mais importantes, tá? Você revisar ali, você fazer com que você se reconecte com aquele assunto. Varie as técnicas de revisão. Faça mapa mental no início para a revisão geral, faça questões para a revisão imediata e resumo para a revisão imediata, tá? Na revisão de véspera, faça ali com mapas mentais e revisão, até mesmo flashcards, tá? Revise em diferentes ambientes, tá? Para que você possa trabalhar com estímulos diferentes. Então, é muito importante você brincar com esses estímulos. Cuide da sua saúde. Toda vez que você for estudar, turma, tome água antes. Isso durante o seu estudo, tá? Respire, faça alongamento, trabalhe muito com a respiração. Por quê? Porque toda vez que você respira profundamente, você traz oxigênio para o seu cérebro. E o oxigênio transporta ali microcélulas. Então, isso vai te ajudar na oxigenação do seu cérebro, na
no fluxo sanguíneo, e isso faz com que o seu cérebro esteja mais bem condicionado, tá? E mantenha calma, não fica, turma, não fica se comparando com outras pessoas, comparando mente, mantenha calma, porque é um processo. Não é a primeira vez que você vai estudar uma matéria que você vai memorizar ela. Você precisa rever várias vezes. Eu entrei numa neura que eu queria. O meu método de aprendizagem ele é por percepção global, ou seja, eu sou visual. Então, eu entendo muito rápido, mas eu esqueço mais rápido. Então, eu ficava agoniado. Então, você precisa manter a calma e entender que isso é um processo, tá certo? Então, espero verdadeiramente que este conteúdo ele tenha sido muito impactante ou muito importante para você, que você tenha realmente gostado, tá? E que você possa aplicar, né? E claro, mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário aqui para eu saber como é que te ajudou, o que que você gostou desse conteúdo, já curte aqui, deixa seu like, tá? Para quê? Para que o YouTube ele possa entender que você realmente gostou e que esse conteúdo é relevante, que vale a pena estar na plataforma e que ele possa distribuir para mais gente, tá? Isso te ajuda, e me ajuda mais ainda. Então, se você gostou desse conteúdo, retribua aí, deixa o seu like e comenta como que esse vídeo te ajudou, tá bom? E claro, já coloca aqui no sininho, clica no sininho e ativa as notificações para toda vez que eu postar um conteúdo novo você receber ele aqui, tá bom? Então, bora pra cima, arrebenta, chegou o seu ano e ó, o estudo devolve e a sua aprovação resolve tudo. Então, prioriza que chegou a sua vez, tá bom? Então, um forte abraço, bora pra cima, arrebenta.